Enquanto a reforma lutava para se firmar na Inglaterra e depois na Europa, alguns buscaram seus destinos espirituais em outro lugar. Ansiando por liberdade religiosa, 102 corajosos peregrinos subiram a bordo do pequeno navio Mayflower e navegaram através do Oceano Atlântico. No final do ano 1620, depois de mais de 2 meses no mar, eles chegaram ao litoral costa escarpada de Massachusetts. Aqui, estes peregrinos estabeleceram a colônia da Baía de Plymouth e plantaram as sementes da sua fé em Cristo. O objetivo de procurar liberdade religiosa não pode ser separado da base da autoridade sobre a qual esta liberdade será construída. Para os peregrinos que se estabeleceram em Plymouth, esta base de autoridade era a Bíblia. Eles não tinham vergonha de professar sua fé na palavra de Deus e procuraram construir uma sociedade com base em seus ensinamentos. Qual é a origem do direito de comandar e manter a obediência? Isso vem do fato que as próprias Escrituras são realmente inspiradas e infalíveis palavras do verdadeiro Deus vivo. O direito e o poder de Deus de comandar e nossa responsabilidade de obedecer é inerente nas próprias Escrituras. Os peregrinos eram bem parecidos com os reformadores e, assim como os reformadores, eles queriam que a igreja tivesse sua base na autoridade das Escrituras. A diferença entre os primeiros reformadores é que eles reconheciam o fato de que isso não iria acontecer. A igreja não teria sua base na autoridade das Escrituras, e a única maneira de formar uma sociedade em que a igreja tivesse sua base na autoridade das Escrituras seria dando início a uma nova sociedade. Então, eles se separaram uns dos outros. Em alguns escritos, eles são chamados de separatistas, em vez de peregrinos. Eles realmente divisaram algo que era chamado de Mayflower Compacto, e isso também era baseado na palavra de Deus. Na verdade, o Mayflower Compacto se tornaria, de muitas maneiras, algo parecido com uma pedra fundamental na Constituição que mais tarde seria escrita para essa nação. O apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E isso quer dizer que em todos os processos da vida, seja o aprendizado, seja corrigir o mau comportamento, seja seguir o caminho certo ou aprender pela disciplina os novos comportamentos da vida, ela é a palavra de autoridade que realmente realiza os processos de moldagem de uma mulher ou homem de Deus. Os peregrinos eram puros em seu motivo para estabelecer uma sociedade que operava completamente sob a autoridade da Bíblia. Mas, nas mãos de homens falíveis, esta ideia era difícil de manter. Ao longo do tempo, eles viram, por outro lado, muitos dos mesmos problemas dos quais buscaram escapar em sua terra natal. Há uma lei básica no universo chamada lei da entropia. A lei da entropia diz que as coisas tendem a se desintegrar. É possível ver isso não somente no mundo natural, mas também pode ser visto em instituições e governos. Quando as coisas começam a seguir um caminho de deterioração, trazê-las de volta como eram no início é quase impossível. Então houve um desvio na América e eu não acho que esse desvio possa ser revertido. Creio que o homem vai se tornar cada vez pior, corrupto e sendo corrompido, assim como Paulo disse, nós vimos isso na América. Mas a notícia encorajadora é que, assim como os peregrinos, nós podemos nos separar dos pecados que nos cercam. Pode não ser possível mudar para um novo continente e começar uma nova vida, mas podemos mudar as nossas mentes, podemos começar a honrar a Deus. Pessoalmente, nós podemos atender à autoridade de Deus. A Bíblia dos peregrinos era a Bíblia de Genebra, e era um trabalho maravilhoso. A Bíblia de Genebra era a segunda geração da tradução da própria Bíblia. A tradução da Bíblia do grego para o inglês começou com William Tyndale. Então temos o Novo Testamento Tyndale, a Bíblia Coverdale, a Bíblia de Mateus, e aí temos também a Grande Bíblia de 1539.
Depois da morte do rei Henrique VIII, em 1547, seu filho Eduardo VI só reinou por 6 anos, morrendo em 1553. Seu lugar foi tomado por sua meia-irmã Mary, também conhecida como Mary Tudor ou Maria Sanguinária. E Mary instituiu uma série de verdadeiras perseguições contra os protestantes. Muitos deles se mudaram para a cidade de Genebra, na Suíça. O grupo que foi para Genebra era um grupo maravilhoso. Eles tinham bons estudiosos do grego, como William Woodingham, estudiosos do hebraico, como Anthony Gilby, e eles decidiram que iriam atualizar o trabalho de William Tyndale e produzir uma nova tradução da Palavra de Deus. Então, quando eu digo nova tradução, devemos nos lembrar que eles não começaram bem do início, mas examinaram cada parte das Escrituras de acordo com o texto em grego. E o texto em grego se tornou mais preciso porque houve adições posteriores ao Novo Testamento grego que foram impressas. Então eles podiam usar os mais recentes conhecimentos dos estudos bíblicos para fazer a nova tradução. Enquanto estavam reunidos em Genebra durante os anos, digamos, de 1553 a 1558, trabalharam nesta Bíblia. A Bíblia em si é um livro simplesmente maravilhoso. Por exemplo, ela possui certas características consideradas novas. Em primeiro lugar, era o tamanho. Isto aqui é o que chamamos de tamanho pequeno. Era para ser diferenciada do que chamavam de fólio, as grandes Bíblias amplas. Esta era mais portátil, era possível ser carregada. Em segundo lugar, era o tipo. Ao invés de usar o que chamamos de negrito ou gótico, eles usaram o tipo romano, muito mais fácil de ler. Esta também foi a primeira Bíblia inglesa a ser versificada. Os versículos foram adicionados para que as pessoas pudessem encontrar as passagens das Escrituras sem muita dificuldade. Então essas características as tornam mais fáceis de usar. Mas há também uma outra coisa. Por exemplo, esta foi a primeira Bíblia, até onde nós sabemos, cuja tradução foi, na verdade, feita por um comitê. Tyndale trabalhou praticamente sozinho. Ele tinha alguma ajuda, mas foi um pioneiro. Agora temos um grupo de pessoas experientes nesse assunto, capazes de utilizar o seu grande conhecimento para conseguir uma tradução muito mais precisa. Uma outra coisa sobre esta Bíblia é que ela é provavelmente a primeira Bíblia de estudos em inglês e tinha o objetivo de ser estudada, e para fazer isso, para tornar mais fácil para as pessoas, ela possuía notas nas margens. Estas notas nas margens estavam ali para ajudar as pessoas a entender o que a passagem dizia. Mas, infelizmente, essas notas nas margens fizeram com que eles tivessem problemas. Mesmo tendo diagramado este livro, ou traduzido este livro em benefício do povo inglês, para que pudesse ler e compreender, não foi aceita pela rainha Elizabeth. Porque algumas dessas notas, na verdade, iam contra a sua ideia de regência divina, e precisamos nos lembrar que reis e rainhas daquela época acreditavam em regência divina. Tudo o que o rei dizia era equivalente ao que Deus dizia, e havia algumas notas ali que negavam essa autoridade. Como resultado, a rainha Elizabeth nunca permitiu que esta Bíblia fosse usada para usos eclesiásticos, o que simplesmente significa que nunca era usada nas igrejas. Mesmo não tendo sido usada nas igrejas, ela se tornou muito popular. E o que Elizabeth fez foi encomendar uma nova tradução que foi terminada em 1568. Era chamada Bíblia dos Bispos. Foi feita por 6 bispos e seus ajudantes. Então temos 2 Bíblias. Nós temos a Bíblia de Genebra, a Bíblia para o povo, e a Bíblia dos Bispos, a Bíblia que é da Igreja. Como resultado, a Bíblia de Genebra passou por umas 80 edições, enquanto a Bíblia dos Bispos lutou para conseguir 18 ou 19. Esta realmente se tornou a Bíblia do povo. Os peregrinos, os puritanos e também, sem dúvida, foi a primeira Bíblia trazida para o Novo Mundo. Nas páginas da Bíblia de Genebra, os peregrinos encontraram a força espiritual de que precisavam. Durante aquele primeiro e difícil ano no Novo Mundo, eles fundaram uma colônia da autoridade da Bíblia e o ideal da liberdade religiosa.